Boa noite. É momento de buscar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é aquela que transforma, é aquela que modifica, é aquela que muda os nossos hábitos, as nossas necessidades. Ela transforma e é capaz de mudar qualquer ser humano. O único ser que pode mudar, ser adaptável, é o ser humano. Um animal feroz, selvagem, sempre vai ter a sua natureza de selvagem. Mas o ser humano, ele pode ser aquela pessoa terrível, aquela pessoa que ruim, mas quando a palavra adentra no coração dele, ele é modulado, ele é transformado. Aquela natureza pecaminosa, aquele semblante ruim, ele cai por terra. E Deus faz uma transformação de forma que ela se torna uma nova pessoa, uma nova criatura. Em Salmo 119, verso 105, ele nos coloca assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Como eu posso relacionar a palavra desta forma? Lâmpada para os meus pés, simbolizando uma luz aqui, pouca, perto de nós, para que nós não possamos tropeçar. Luz para os meus caminhos, ela enxerga mais longe. Eu até posso simbolizar tipo um carro em uma estrada com farol baixo e farol alto. O farol baixo é a lâmpada para os meus pés. Ela consegue lhe dar uma visualização próxima. Mas a luz alta vai lhe permitir olhar mais adiante para que você não venha colidir e isso lhe causar a morte. A palavra de Deus vai lhe trazer vida, vai lhe impedir que você possa, na trajetória da vida, colidir com outros veículos que são as circunstâncias da vida. A palavra de Deus, ela é comparada a um espelho, que você olha para você mesmo, você olha para o espelho e dela reflete o seu semblante, o seu rosto. Você pode perceber com a palavra de Deus se o seu rosto está sujo ou não. Você pode visualizar o seu interior. E a palavra em Tiago 1, verso 23, ele nos fala: porque se alguém ouve a palavra de Deus e não as pratica, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural e depois sai e esquece da sua imagem. Mas aquele que olha e é praticante da palavra de Deus, ele vai olhar para ele mesmo e vai ver se existe sujeira, se existe uma necessidade de se limpar, de limpar seu rosto. Nós estamos vivendo em um mundo pecaminoso, onde a maldade tem imperado em cada coração. É momento de sermos diferentes. É momento de buscarmos a Deus com sinceridade e fazer o que é certo aos teus olhares. É momento de ter uma vida transformadora na presença de Deus. A palavra de Deus também, ela se compara em Jeremias 23, 29, com um martelo que esmiuça. Aí não existe o forte,
Não existe o fraco diante de Deus. Aquele que pode se falar que é poderoso, ele, uma martelada, um martelo quebranta o coração e muda este homem, e muda aquela mulher, e muda aquelas pessoas que estão nas drogas, e muda aquele homem que está de uma forma pecaminosa lá no mundo. A palavra de Deus é aquela que quebranta. Lembro-me que uma certa vez eu fui convidado a fazer uma ministração. Na realidade foi até em uma escola que nos concedeu um espaço, e próximo ao culto, e ao ministrar a palavra, percebia-se que se um pouco fora da porta, longe um pouco, tinha uma mulher. Algumas pessoas tinham convidado para ela entrar, mas ela não quis, como se tivesse pressa para ir a algum lugar. O culto começou, a palavra estava sendo transmitida, e como eu falei agora, a palavra de Deus é aquele martelo, a hora que vai batendo, que vai quebrando. A palavra de Deus, segundo Efésios 6,17, ela é comparada com espada. E naquele momento, a espada estava ali, olha, adentrando naquele coração. E de uma hora para outra, aquela mulher entrou dentro daquele lugar, chorando, se rendendo aos pés do Senhor, e colocou diante de nós uma faca. Segundo ela estava apenas naquele lugar, não era para ouvir a palavra. Ela estava naquele lugar porque estava atocaiando o seu esposo, que, segundo o testemunho dela depois, que descobriu que estava tendo uma traição, e ela queria tirar a vida dele. E naquela noite era o dia certo para ela tirar a vida de um ser humano. Naquela noite era um dia certo dela estar se complicando totalmente. Aquela mulher provavelmente mataria o esposo, ela iria presa e teria seus filhos também ceifados a léu, sem cuidado de ninguém. Mas a palavra de Deus foi trabalhando naquele coração, foi trabalhando, de repente ela se rendeu. O inimigo queria uma morte, mas a morte que teve naquela noite foi a morte da carne. Porque Deus foi lá e quebrantou aquela mulher, que ela se tornou-se diante de Deus uma mulher de oração. E estava ali buscando o Senhor dia após dia. A palavra de Deus, ela é comparada a um mel. Diz que é mais doce do que o mel, diz o salmista, no capítulo 19, verso 10. A palavra de Deus, ela tem sabor. Lá fora, meus amados irmãos, lá fora, ele só vai lhe trazer uma tragédia para a tua vida. Mas o Senhor lhe promete, caso você queira apresentar-se diante de Deus, Ele lhe garante uma vida cheia de graça e uma vida eterna. Problemas você sempre vai ter. Problemas sempre passaremos, mas estaremos diante de Deus. Ele estende as mãos e com Ele nosso sucesso é alcançado. A palavra de Deus é mostrada e comparada igual a um fogo. Aquele fogo que ali vai abrasando o coração, né? A palavra de Deus, em Hebreus 5:12, ela nos coloca como um leite que alimenta. Talvez nós estejamos vivendo em uma situação que precisamos mais do que um leite, né? Precisamos que aquele alimento se fortaleça mais, se torne um caldo mais grosso. Mas assim, para você que quer começar a palavra de Deus, olha, saiba que esse alimento está aqui para te sustentar. Segundo os Salmos 46,
ele nos fala assim: nosso Deus é nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Nesta noite, eu senti no meu coração o desejo de falar para vocês, talvez você que está agora me escutando, talvez você esteja passando um problema muito difícil, que tenha olhado para várias situações e queira até ceifar a sua própria vida. Mas o Senhor nos fala em João 8,34: se Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Talvez você tenha cravado no seu peito uma marca, porque marca é algo assim que você registra, é algo inesquecível, né? É algo que fica registrado. E existem marcas visíveis e marcas invisíveis. Existem marcas que ela é mostrada no nosso semblante pelas idades. Mas existem marcas que ela está registrada na alma, no coração. Sabe, é um trauma que você teve na sua vida. A Organização Mundial da Saúde nos aponta que 322 milhões de pessoas pelo mundo sofrem de depressão. Uma reportagem da revista Veja diz que a cada 3 casamentos, diz que 1 a cada 3 casamentos termina em divórcio. 1 a cada 3 casamentos. Recentemente eu escutei uma pessoa dizer sobre essa quarentena: se essa quarentena demorar mais uns 15 dias, lá em casa, ou eu ou minha esposa vamos enlouquecer. Nós não estamos mais suportando olhar a cara um do outro. Sabe? Olha o que nós estamos vivendo. É hora de nós mudarmos as nossas atitudes e deixar Deus trabalhar nos nossos corações. Segundo a Comissão de Assuntos Sociais, a cada 45 minutos uma pessoa suicida no Brasil. O que faz alguém abrir mão da sua própria vida? O que faz uma pessoa achar que a morte é a única saída? Muitas pessoas estão vivendo o chamado de o chorar da alma. A sua alma está chorando, está clamando. Ele necessita de ajuda. Ele está precisando que você estenda suas mãos e não vá acusar. Olha, no momento de oração que Deus estava abrasando meu coração para transmitir uma palavra, eu quero dizer para você que está me escutando: Deus está com as mãos estendidas e te chama pelo teu nome. Esta palavra é para você que está me ouvindo. Esta palavra é para você que Deus tocou no meu coração para transmiti-la. Então, eu não quero delongar com várias palavras aqui não, porque nesta noite o desejo do meu coração foi dizer que Deus está contigo. Não temas, não se assuste e saiba que o homem pode ter lhe abandonado, mas Deus não. Deus, ele está contigo. Talvez você está olhando e todas as pessoas olham para você e pensa dentro dele que o seu final vai ser de morte. Que o seu final vai ser um final de fracasso. Vai ser um final de tragédia. Mas Deus é aquele que muda a história. Ele pode mudar a minha história, como pode mudar a sua história neste momento. É importante você, neste momento, dar um passo para Deus e falar: eu quero, Senhor, que a minha história seja mudada. Eu quero, Senhor, dar um passo diante de Ti. Eu quero ser uma nova criatura. Veja aí
Várias pessoas nesses últimos dias estão depressivas. Algumas pessoas que poderiam aproveitar esta oportunidade, talvez dessa quarentena, de bater o joelho no chão, de reunir com sua família, de orar. Não. Às vezes as pessoas elas se individualizam. Cada um procura uma direção. Às vezes eles estão dentro da mesma casa e não se vê em nenhum momento, porque eles estão aprisionados no celular, estão aprisionados em várias outras, sei lá qual é, o que você está sendo aprisionado. Largue tudo. Olha, seu esposo, sua esposa, seu filho, a sua mãe, às vezes você não tem tempo para ir na casa dele e não pode, igual, se talvez você está querendo ficar em casa, protegendo alguém, mas ligue e fala com ela: mãe, Deus tem uma palavra para você. Eu, respeitando esse período, às vezes chego na casa de minha mãe, nem gosto muito, mas eu vou lá de longe para falar: ó, minha mãe, eu vim orar pela senhora. Eu vim orar porque Deus, Ele quer transmitir algo para o seu coração. E ela chora, ela fala assim: olha, eu estava precisando, meu coração estava necessitando de ouvir uma palavra. Então, a atitude nossa, a atitude da igreja é não se acomodar, não é cruzar os nossos braços. Foi por isso que Cristo morreu de braços abertos, para dizer que o mal, o tempo, nem nada poderia cruzar esses braços que estavam abertos ali na cruz. Eu quero te dizer que os braços que a morte não conseguiu travar, ele continua aberto. Aquelas mãos estendidas que o Senhor olhou para Pedro e falou diante do mar bravio, dizendo e estendendo as mãos para ele, falou: segura nas minhas mãos, está aqui também para você. E esta é a mensagem que eu tenho para você. Entregue a tua vida, entregue os teus caminhos ao Senhor. Hoje é um dia diferente para você. Hoje é o seu dia ímpar. Hoje é um dia que você terá que ter um encontro com Deus. Não é amanhã, não. É hoje. Amanhã você não sabe, não pertence a nós. Então, que Deus possa lhe proporcionar várias oportunidades, que Deus possa tratar a minha alma, tratar a sua alma e os nossos corações. Deus abençoe a todos. Eu agradeço por ter nos escutado e quero lhe dizer mais. Olha, Cristo te ama. Você não está só. Ele estende as mãos para a tua vida. Deus abençoe, em nome de Jesus.